Boa noite, meus amados irmãos. A chuva está aí para refrescar um pouquinho. Você vai chegar na sua casa hoje, vai estar um pouquinho mais fresco. Alguns vão poder economizar o ar-condicionado hoje. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Que bênção. Bom te ver nesta noite aqui e te ver animado com o Senhor. Com o Senhor não tem como haver desânimo. O trabalho no Senhor deve ser um privilégio e uma alegria nossa. Amém? Então, como é bom estarmos aqui. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor hoje é você, é a habitação do Senhor. Você é a habitação do Espírito Santo do Senhor. E este lugar se torna muito especial aqui nesta noite, porque você está aqui presente. Você que é lavado no sangue do Cordeiro, você que foi chamado pelo Senhor, onde a igreja se reúne, ali é um lugar muito especial, porque é a presença do Espírito de Deus, é um lugar onde Deus se faz presente, onde Ele manifesta a sua glória. Quando nós estamos na nossa casa, as pessoas estão chegando, é costume de dar boas-vindas e dizer assim, fica à vontade, a casa é sua. Aqui, neste momento, é uma casa de oração, é a casa do Senhor. Mas como a sua casa, você tem liberdade para ter relacionamento, para abrir seu coração, para compartilhar alegrias, para fazer deste lugar um lugar da verdade. Quando a gente fala de casa, a gente fala de lugar de relacionamento, um lugar de se conhecer e de manifestar o amor e a graça de Deus. Eu convido você nessa noite para abrir a palavra do Senhor no texto de Romanos, no capítulo 15, o verso 7. Na verdade, todo o capítulo vai falar aí sobre relacionamento, sobre o cuidado de que devemos ter de uns para com os outros, que isso promove a glória de Deus. Então nós vamos explorar esse versículo em especial para falar do tema que nós propomos nesta noite. Eu gostaria que você lesse comigo apenas um verso, está na tela aí. Vamos juntos? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos de novo? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O nosso tema nesta noite é uma igreja saudável no acolhimento de pessoas. Uma igreja saudável no acolhimento de pessoas. Vamos orar? Pai, obrigado por Tua palavra. Que esta noite seja uma noite pedagógica do Senhor na nossa vida. E onde estiver uma rota errada, um caminho torto, ó Deus, onde precisamos aprender, que Tua palavra lance luz sobre o nosso coração, sobre nossa mente, e que Teu Espírito nos conduza a um acerto para a glória e para louvor do Senhor. Nós queremos, ó Deus, como Cristo, aprender a acolher, ó Deus, as pessoas. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Uma igreja saudável, como resposta, ela sabe receber, ela sabe aceitar e acolher pessoas. Como eu disse no início, na casa da gente, quando a gente recebe as pessoas, a gente procura deixar as pessoas um pouco mais à vontade. E é muito ruim quando a gente chega numa casa, e a gente como pastor tem essas experiências, algumas muito boas e outras nem tanto. É muito triste quando você tem um horário marcado, você chega numa casa e o cidadão não desliga a televisão, a dona não desliga o fogão, não é isso? Não desliga a máquina de lavar, e há uma agitação na casa,
e a gente se sente como alguém indesejado, porque não há uma atenção para aquele que está ali. Não é ruim? Quando a gente chega em um lugar que você sente que você está trabalhando, tem alguém passando pano na casa, então você tem que se deslocar. Você não foi bem recebido. Algumas questões são muito interessantes e são bíblicas. Uma delas é a hospitalidade. Saber receber bem as pessoas. Saber receber bem não quer dizer que quando chega alguém na sua casa, você que não come filé mignon dia a dia, você vai dar filé mignon. Mas você é cortês. Você procura deixar as pessoas de maneira agradável. Você não fecha a porta do quarto e deixa o sujeito dormir na sala. Você procura dar o mínimo de conforto. Você não tem que fazer por de fora mais do que você faz pelos de dentro. Não é no dia que recebe uma visita que você tem que tirar da cristaleira os melhores pratos, as melhores taças, os melhores talheres. Na verdade, isso deveria ser usado era todo dia. Sua família é muito especial. E o dia que alguém chegar, também saber receber com dignidade, com gentileza e com honra. Isso é hospitalidade. Dentro do aspecto da hospitalidade há a questão de saber acolher. Uma igreja saudável, ela tem esta capacidade de receber pessoas, de aceitá-las, de acolhê-las. Ela não segrega, ela não faz acepção, ela não trata com indiferença, mas as pessoas são notadas. Elas são importantes. A aproximação, você cria pontes e simplesmente você ama as pessoas. Ama as pessoas. Então, uma igreja saudável é uma igreja que sabe acolher bem as pessoas. E uma igreja acolhedora, ela recebe um número significativo de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus tem tanto interesse no rebanho dele, que ele encaminha o rebanho dele para ser bem atendido. Deus não vai conduzir pessoas a uma igreja que não sabe receber as pessoas, que não há cortesia, que não há generosidade, que não há amor, que não há cuidado, que não há percepção de que as pessoas precisam ser amadas. E quando nós recebemos um número significativo e nós somos uma igreja acolhedora, é natural que a porta da frente da igreja ela se torna mais larga. E a porta dos fundos se torna mais estreita, mais apertada. Nós não podemos contabilizar as pessoas que passaram na igreja durante o ano. Nós vamos contabilizar as que ficaram. As que ficaram porque elas foram recebidas, foram amadas. E preste atenção, é um milagre alguém visitar uma igreja. Você sabia disso? Num contexto secularizado que nós vivemos, alguém sair do conforto da sua casa e resolver visitar uma igreja cristã e entrar sem ser convidado ou sendo convidado, é um milagre. Algo sobrenatural aconteceu para ele estar ali. Porque naturalmente ele iria para um outro lugar, pelo curso natural do pecado. Mas ele entrou num lugar onde se diz que é a igreja do Senhor Jesus, que é o povo de Deus, o povo separado, o povo santo. Amados, nós somos separados, mas no mundo, não do mundo. Somos santos no mundo, somos a bênção do mundo. A igreja é a presença boa no mundo, e o mundo não se decompôs por inteiro por causa da presença da igreja. Então essas pessoas que vêm na igreja precisam ser extremamente valorizadas, não bajuladas, mas amadas. Elas vêm cheias de problemas, de circunstâncias, de angústia na alma, no coração. Talvez seja a última oportunidade que esta pessoa está dando para si mesmo. E é muito triste quando ele entra e sai da igreja sem ser notado, sem ser amado, o que é natural.
num processo de aculturação evangélica, que nós passamos a viver somente dentro do nosso gueto, do nosso grupo, e nós não olhamos mais para os lados. As pessoas estão hoje sentando numa mesa para comer uma refeição, e cada um utiliza o seu smartphone para conversar com todo lugar. Estão tudo reunidos, mas não estão unidos. Não há diálogo, não há troca de informação. Parece que todo mundo está, cada um num planeta. Estão no mesmo lugar, mas distantes uns dos outros. Quando nós vimos a casa do Senhor, nós vamos prestar um culto a Deus, mas não conseguimos fazer este culto na vertical se a gente não consegue ter uma confraria na horizontal, um amor verdadeiro de compartilhar, generoso, se a gente não tem a capacidade de olhar do lado. O mínimo da educação, da gentileza, saber receber, é a primeira vez que a pessoa vem aqui, né, se identificar, e quando a gente identifica para uma pessoa, a gente não pergunta o nome primeiro a gente fala o nome da gente. Não é isso? Prazer, Vulmar, é natural que a pessoa vai responder com o quê? Com o nome próprio dela, tente memorizar, tente conhecer. Nós não podemos terceirizar para outros aquilo que todos devem fazer. Então, uma igreja acolhedora, ela recebe esse número significativo de pessoas pelo simples ato de amar e acolher como Cristo. Portanto, assim como Cristo nos acolheu, nós precisamos acolher uns aos outros. O que leva, então, uma pessoa a decidir se tornar membro, se tornar parte de uma igreja? O que leva a pessoa a escolher um lugar para ficar, para conhecer mais de Cristo, para ser discipulado e para crescer? São muitos fatores, mas um dos mais importantes é o acolhimento, é como essa pessoa foi recebida, é como ela encontrou um lugar de relacionamento, um lugar onde ela pode construir uma vida de permanência. Porque é natural que as pessoas estão entrando de porta em porta, com sede de Deus, angustiadas, desesperadas. Talvez você não tenha ideia do valor de um abraço, de um ato de generosidade, de uma expressão de afeto verdadeiro, intencional, direcionado e genuíno. Uma pessoa, via de regra, dirige-se a uma igreja e decide-se por ela pela maneira que ela é recebida. Eu lembro de algumas igrejas que eu já estive presente, que eu não fui notado. Não tinha ninguém para me cumprimentar. E o primeiro contato que eu recebi não foi bom. O sujeito mandou eu sair do banco e ir para um outro. Primeiro contato. Foi hostil. Eu me senti que aquele lugar não era lugar de eu permanecer. Eu só não saí de lá porque era um culto a Deus. Eu fiquei constrangido, mas o desejo era ir embora. Aquele sentimento de o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? De quem que é a tarefa de acolher bem as pessoas na igreja? Mas essa tarefa não é exclusividade do pastor, da liderança, ou de um departamento. Quando se cria um departamento para uma área na igreja, o objetivo é para capacitar outros, é para ser apenas um referencial para que toda a igreja passe a reproduzir aquele comportamento. Olha, é assim que recebe bem as pessoas. Nesse lugar há treinamento. Há gente direcionada que está focado, quando está vindo alguém, ele está em oração, ele vai receber com alegria, com abraço, quer saber de onde a pessoa vem. E não apenas no conhecimento, mas procura conduzir essa pessoa a ter uma sinergia com o outro, um outro contato, construir pontes.
Porque nós permanecemos onde nós nos sentimos bem, amados, respeitados. Não somos um estorvo para o lugar. Nós não estamos sendo segregados. Todos os membros têm a tarefa de acolher bem as pessoas. É por isso que quando você vem cultuar a Deus, e quando você recebe bem as pessoas, isso já faz parte do seu culto a Deus. Você tem que entender que cultuar a Deus não é entrar numa igreja, sentar num banco e falar amém. Levantar a mão na hora do louvor, entregar a oferta, cantar na hora que está cantando, fazer a leitura bíblica, ouvir a palavra. Faz parte. Mas o culto a Deus, ele é integral. Muito mais do que um ato ritualístico, um momento, é a nossa vida. Nós não cultuamos a Deus se nós não somos generosos com as pessoas, se não somos amáveis, se não acolhemos com amor, se não temos compaixão. Porque o Deus que nos vê, Ele nos vê por inteiro, e nós apresentamos o nosso culto a Ele, é com tudo que nós somos e fazemos. Você pode trazer uma bela oferta ao Senhor, e o Senhor Jesus diz, olha, se você tem algo contra o seu irmão e está preparado para trazer uma oferta, e no meio do caminho você lembrar que tem um problema, Ele disse, não entregue sua oferta. Jesus disse assim, olha, você volta, reconcilie com o teu irmão, então você traga a sua oferta, porque senão Deus vai rejeitar você e a sua oferta. O que você fez não teve valor diante de Deus. Deus não quer ser bajulado, Ele quer que você o adore com tudo o que você é. Então a tarefa do acolhimento é de todo crente. Não sei se você já cumprimentou hoje quem chegou e está sentado do seu lado nesse momento. Eu vou te dar 30 segundos para você dar pelo menos uns 3 abraços aí, dar uma olhadinha para quem está do lado. Talvez você não notou. Se você não sabe o nome, pergunta o nome. Você sabia que você não está sozinho aqui hoje? O desejo do coração desse pastor aqui é mandar você parar de fazer de vez em quando, sabe? Não é pedir para você fazer. Isso tem que ser natural na vida da gente. A pessoa chegou, ele precisa ser bem recebido, ele não pode ser... Isso é um perigo, é a gente querer destacar as pessoas num primeiro contato ou num segundo contato, no meio da multidão. Quem gosta de aparecer no meio da multidão são alguns líderes. As pessoas gostam de ser notadas individualmente, naturalmente. Expor uma pessoa e manda assim, levanta, você é aqui a primeira vez. Olha, se ele for candidato a vereador, ele vai querer, porque ele quer voto. Mas se não for, ele vai ficar constrangido. Mas as pessoas que passaram por ele, se o cumprimentou, se foram generosos, se expressaram um acolhimento verdadeiro, viu que a pessoa veio pela primeira vez e disse assim, olha, se você precisar usar o banheiro, ele fica ali, se você precisar, tem um elevador para pessoas que têm uma dificuldade, se você precisar de algo, estou aqui, só pedir. E você entender que você está cultuando a Deus com o seu ato de receber. E a pessoa pergunta, de qual departamento você é? Não, eu sou parte da igreja. Assim como Cristo me recebeu, eu quero te receber. Qual é a química que torna a igreja indispensável? É a amizade dentro do corpo. São os relacionamentos. Sabe por quê? Quando a gente constrói pontos de relacionamento, a gente se sente pertencente ao lugar. É a ideia de pertencimento, de que fazemos parte de um corpo como de fato somos. Que nós não somos um elemento estranho ao corpo de Cristo, mas que nós pertencemos a Ele. De que nós somos úteis e de que o outro é uma bênção na minha vida.
Então, uma pessoa que não se relaciona, que não forma amizade, ela não se sente valorizada, não se sente bem recebida. E ele vai ser um candidato a sair e migrar para um outro lugar, porque ali ele não entrou no time. Ele não fez parte. Ninguém fica numa igreja onde não consegue construir pontos de amizade. Não fica. Porque as pessoas são importantes para Deus, elas contam, elas são importantes, elas precisam ser amadas, recebidas com generosidade de alma. Mas depois que a gente constrói relacionamentos profundos, a gente tem muita dificuldade de sair. Por quê? A família da gente está ali, é a família da fé. Se não há vínculos, a gente muda. Quando a gente entra num comércio e você não tem vínculo com ninguém, você comprou, o preço está bom, foi bem atendido, você fica. Se não foi, você parte para a próxima loja e naquela você nunca mais entra. Tem lugar que nunca mais eu vou entrar. Mas quando há uma loja que o cara te trata bem, com generosidade, ele é amigo, ele é prestativo, você paga até mais caro. Você passa na porta de 10, mas você entra na dele. Por quê? Já está aqui, ó, o lugar onde eu sou aceito. Houve pontes, amizade. O que as Escrituras nos ensinam sobre acolhimento? O Senhor Jesus ensinou sobre essa prática de acolhimento e hospitalidade em todo o seu ministério terreno. Lá em Mateus, no capítulo 25, verso 35 a 40, ele ensinou sobre esse cuidado como sendo fundamental e uma evidência de uma vida com Cristo. Está aí no texto. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede. Vamos ler tudo? Vamos lá? Era forasteiro, me hospedaste. Estava nu, me vestiste. Enfermo, preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo dirá: em verdade, vamos ler junto agora? Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, Jesus está falando de cuidado, o que deve ser natural. Quando nós entendemos o que é acolhimento, a gente entende que a gente precisa aprender a cuidar um do outro, que precisa haver essa sinergia. Em Romanos capítulo 5, 15, versículo 7, o texto que nós lemos, Paulo dá um start sobre como Cristo nos recebeu e como nós precisamos receber uns aos outros. Em Romanos capítulo 14, versículo 1, Paulo também orienta sobre o acolhimento de gente que tem dificuldades, gente fraca na fé, de que nós devemos acolher, não condenar suas fraquezas ou as suas opiniões. Está aí, ó, acolher é o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ainda que você encontre alguém que tem certas limitações, certas dificuldades, Paulo está dizendo assim: acolha bem, ame. Ele precisa de graça. Ele não precisa de segregação, ele precisa ser tratado com amor, porque Cristo também nos recebeu assim. Porque se alguém julga perfeito, esse já não faz parte do time. E se você procura uma igreja perfeita para congregar, sinto muito, essa igreja aqui tem mais de 60 anos que ela é imperfeita. E a sua chegada torna ela imperfeita também. Porque eu sou imperfeito e você também. Mas mesmo sendo imperfeito, a gente não pode escorar na imperfeição, mas procurar viver em graça, ser uma igreja que acolha, que ame, no nome de Jesus. Então a igreja é uma comunidade importante. Ela é uma comunidade da humanidade. E a igreja, ela será mais divina quanto mais humana for. Quanto mais humana for, quanto maior relacionamento ela promover. E há um interessante que é o oposto dos relacionamentos
que às vezes é promovido pelo homem. O homem, cada dia que passa, ele quer se tornar mais divino. Jesus, ele se tornou 100% homem, foi o maior homem que já viveu nessa terra. Ele expressou a humanidade nos relacionamentos, a ponto de se importar, de antecipar necessidades, de estar ali para acolher, para não condenar, mas expressar muita e muita graça. A igreja, então, é o corpo que Jesus está edificando. Ela é a menina dos olhos de Deus, é a noiva do Cordeiro, é o agente do reino de Deus na história, é o corpo de Cristo no mundo e é a porta de entrada do céu. É a igreja, só a vida e só a bênção no meio da igreja. O salmista, no Salmo 133, versículo 3, ele termina, diz que é ali, no meio do povo de Deus, relacionamento do povo de Deus, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O lugar da bênção é no meio do povo de Deus. Então, o povo de Deus precisa ser uma bênção também uns para os outros. Como é que nós podemos, então, de maneira prática, sermos uma igreja saudável, uma igreja acolhedora? Como é que nós podemos ser? Eu queria que você abrisse comigo o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Uma das coisas que Paulo trata na igreja de Corinto é que ela não sabia acolher as pessoas. Era uma igreja grande, era uma igreja festeira, mas que tinha muita segregação dentro. Tinha muitos partidos dentro da igreja. E tinha muita gente que ficava tentando entrar, mas não conseguia, porque havia um escudo de alguns grupos que não permitia a entrada das pessoas. Por isso Paulo usou esta primeira e a segunda carta para trabalhar muitas questões sobre relacionamento com a igreja. A dificuldade de aceitar o outro. Neste capítulo, nós encontramos pelo menos 3 lições aqui de como nós podemos ser uma igreja acolhedora. Primeiro, uma igreja acolhedora é uma igreja que vive em unidade. Que vive em unidade. Versículo 12 e 13 do capítulo 12. 1 Coríntios 12, 12 e 13. E diz assim, vamos ler juntos? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. Uma igreja acolhedora, ela só é uma igreja acolhedora se ela vive em unidade. Mas não pode ter gente diferente da igreja? Sim. Unidade sem diversidade, aí vira uniforme. Vira uma igreja uniforme. Mas diversidade sem unidade vira anarquia. Mas a igreja precisa ela ter o mesmo pensamento, o mesmo foco. Quando se propõe uma temática para o ano, é que nós queremos que toda a igreja pense concordemente, olhar para o mesmo alvo. Quando a gente fala assim, olha, nós queremos alcançar isso, é porque nós, não sou eu. Todos nós precisamos abraçar aquela causa e trabalharmos por ela, aí teremos resultados. Se cada um resolver fazer o que dá na teia, como está lá no livro de Juízes, no último versículo, a igreja ela vai virar uma anarquia. Precisa haver unidade. O corpo, apesar de ser membros distintos, ninguém tem que andar uniformizado aqui, mas nós caminhamos debaixo de uma só fé, debaixo de um só batismo, de um só propósito, fazendo todas as coisas para cooperar para que o corpo seja edificado. Todas as partes são importantes, mas todas as partes trabalham para a edificação do todo.
do corpo. Unidade. Uma igreja que tem unidade, ela consegue identificar alguém quando está chegando. Ela sente a necessidade de acolher bem, de amar e de trazer para o meio. E todos os que estão ali recebem bem esta pessoa. Porque não há partidos. Uma igreja que está dividida, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. De Cristo não pode ser se está dividido, né? Ela pode ser tudo menos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não tem guetos fechados, com escudos humanos, com barreiras que segregam. Pelo contrário, ela tem o prazer de receber as pessoas. E ela está preparada para receber. Primeiro no coração. Segundo, nas atitudes. Nas atitudes. Segundo, como nós podemos ser uma igreja acolhedora? Respeitando as diferenças, as diversidades. Há gente diferente. Versículo 14 a 23, ele vai dizer, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele vai tratar de todos os membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se disser o ouvido, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Seria uma aberração, né? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E aí ele vai continuar tratando. Deus nos fez na medida certa, nem mais, nem menos. Pessoas diferentes para situações diferentes. Aqui há um grupo que possui personalidades distintas, experiências de vidas distintas. E essas experiências servem para receber todo tipo de pessoa. Eu pastoreava uma igreja em Minas e o interessante é que na nossa região sempre mudava pessoas de uma mesma região para lá. O pessoal de Mantena, de Mantenópolis, de Minas, mudava tudo para a nossa região. Vira e mexe, quando eu recebia alguém na igreja, de onde você é? O cara fala assim, de Mantena. Gente, Mantena ficava mais de 600 quilômetros da cidade de Ribeirão das Neves, onde eu pastoreava. Mas na nossa igreja tinha muita gente que era daquela região. Nós fazíamos muitas das pontes. Você precisa conhecer fulano de tal, que é da sua cidade. O que dois conterrâneos fazem quando se encontram? Pontes são criadas. O sujeito é boleiro, gosta de jogar bola. Chegou um outro sujeito, o que você faz? Identificou, o que a gente faz? Constrói pontes. O sujeito é advogado. O sujeito é engenheiro. Pensa só, cada pessoa que chega tem uma história e uma formação. E as pessoas com formações diferentes na igreja servem para criar conexões. Conexões. Porque há identificação. Pais que têm filhos pequenos começam a procurar outros pais que têm filhos pequenos, porque os meninos precisam brincar junto. Amizade, não é isso? Aqui a molecada já chega de chuteira na igreja. Não é isso? E muitos pais aqui têm que louvar muito a Deus, porque só são amigos hoje por causa dos seus filhos. Construiu ponte, te obrigou a conhecer outra pessoa. Certo? É ou não é? É a sua filha, é seu filho, criou ponte. 2 adolescentes ficaram amigos, os pais precisaram de conhecer. Eu quero saber de quem é o pai dessa criança, que meu filho está andando junto. Conexões. A gente precisa aprender também e respeitar as diversidades. Elas são importantes. Não é para segregar, é para a gente saber direcionar. Então, se chegou alguém, você conheceu, a pessoa se identificou,
O que você faz da vida? Trabalho na Cosipa. Você precisa conhecer o Zé Carlos. Cosipano a vida inteira. O sujeito falou assim, eu lembro dele lá. Acabou. Ligou as pessoas. Oportunidade. O que você faz? Sou professor. Você precisa conhecer o Chesco. Dá aula também. Conexões. Triste coisa é quando entra alguém, ele se identifica. O que você é? Eu sou professor. Parabéns para você. Tchau. Você é um instrumento que Deus vai usar para conectar pessoas. Uma igreja acolhedora também, ela é porque ela expressa mutualidade. A palavra mutualismo tem a ver com um grupo que consegue viver junto, não como parasitas, mas beneficiando uns aos outros. Tudo que eles fazem mutualismo. Por isso, tudo que eles fazem, vão lá que eles vão construir um lugar que vão plantar uma horta. A horta é para todo mundo. Eu fiquei muito feliz que lá no nosso prédio o síndico teve uma divina ideia e agora tem uma hortinha que dá mais ou menos 40 centímetros por 4 metros. Nossa horta. E esses dias nós comemos couve da horta do prédio. O síndico falou, aqui é um lugar para todo mundo ajudar. Você vem, planta alguma coisa, passou aqui, você rega, As pessoas começaram a passar por ali. O cara não é crente ainda. Eu já estou falando, esse cara vai ser crente. Já tem mutualismo. É quando todos conseguem viver bem, não para sugar um ao outro, mas para beneficiar todo mundo. É um lugar de cuidado. Do versículo 25 ao 26, diz assim, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Expressar mutualidade, cuidado mútuo. Primeiro, seja solidário. Seja solidário, não deixe seu próximo solitário. Seja solidário, seja presente, aproxime. A solidão e o isolamento é fruto de uma vida moderna, de um homem sem Deus, sem relacionamentos, onde a pessoa só é um número, não tem nome, não tem cara, não tem sonhos, não é reconhecido, não é respeitado. Ele é apenas números. Mas no nosso meio não pode ser assim. A igreja é a comunidade da solidariedade e não da solidão. Da solidariedade. Segundo, seja gentil. Chame as pessoas pelo nome. Chame as pessoas pelo nome. Por isso, o primeiro contato, apresente-se. Procure saber o nome das pessoas. Eu confesso com você que está ficando difícil para mim. Nós estamos chegando 500 pessoas, 500 membros da igreja. De vez em quando eu dou uma olhada para uns, Deus, tem misericórdia de mim, para eu não chamar Maria de Madalena. Para conhecer. Para conhecer. Para conhecer essas pessoas, a gente precisa conversar com elas. A gente precisa tomar a iniciativa do diálogo. Então, nós precisamos construir relacionamentos e pontes através da cortesia, da gentileza, de chamar as pessoas pelo nome. É assim que Jesus fez conosco. Em João 10, verso 14, o verso 27, diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A Bíblia diz que Deus conhece até as estrelas e chama-as pelo nome. As pessoas precisam ser tratadas com dignidade. Você pode ter certeza que se você recebeu alguém um dia, aprendeu o nome dela, a próxima vez que ela vier e você tratar gentilmente pelo nome dela, porque o nome mais doce que alguém gosta de ouvir de si mesmo é o seu nome. Ah, pastor, mas não é assim não. Tem gente que tem um nome muito difícil e ele não gosta. Bom, talvez tenha um pronome de tratamento que ele gosta de ser tratado. Descubra
Quem tem uma liberdade, pergunta, como é que você gosta de ser tratado? Eu tenho um cunhado que chama Rodrigo, mas a família conhece como Tibil. O outro, Romildo, mas ele gosta de ser tratado de Doca. Tem que aprender. Sem relacionamento, você não conhece as pessoas. Como é que a pessoa gosta de ser tratada? Chame pelo nome. Seja sensível às necessidades das pessoas. Jesus, ele ensinou, ele pregou, ele curou. A Bíblia diz que ele se compadecia das multidões, porque elas estavam exaustas, aflitas, elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus via as necessidades, ele sentia o que as pessoas estavam sentindo. É triste, a pessoa entrou aqui no culto, ela chorou, ela se emocionou, e ela sai e não recebe nem um abraço, nem uma oração. Não espere o pastor chamar alguém na frente para orar por ela, senta do lado e ore pela vida dela. Talvez Deus preparou você para aquele dia orar por um milagre naquela vida. Milagres acontecem quando a gente começa a orar pelas pessoas. Dias depois você vai encontrar essa pessoa e fala assim, você não tem ideia de como Deus te usou aquele dia. Você nem sabia quais eram as reais necessidades. Mas pode ser que você orando por ela, ela fala assim, ore por isso, estou passando por esse momento. Se envolva. Culto é lugar de trabalho, culto é serviço a Deus. Quando você vir para a igreja, pense, vou servir o Senhor hoje, vou servir. Então eu estou de plantão, ligado, ó. Encontrei alguém, eu aproximo, eu amo, eu oro com ele, eu oro por ele. Seja interessado, envolva com o sentimento as pessoas. A Bíblia diz que Neemias, quando recebeu Anani, um dos seus irmãos, que veio de Jerusalém, trazendo as notícias ruins lá, ele perguntou, está indo tudo bem lá? Como é que estão as coisas? Isso é sensibilidade. Pergunte. Mas se você perguntar, aprenda a ter um pouquinho mais de paciência e tempo. Talvez você vai ter que sentar para ouvir uma história, da qual agora você faz parte da solução dela. E Deus chamou você para você ser o instrumento de Deus. Os pastores não dão conta de fazer isso com todas as pessoas. É por isso que existe você. Senão Deus tinha feito todo mundo pastor. Ou feito do pastor um The Flash. Acabou. Esse dom ainda não recebi. Então, você pode cooperar com a edificação. Isso é mutualidade. Seja afetuoso no relacionamento. Lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 36 a 38, Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele beija, ele chora, ele demonstra afeto, porque uma igreja acolhedora é uma igreja que ama. Diz que Paulo se ajoelhou com os presbíteros, que eles oraram, eles choraram. O relacionamento era tão profundo que eles não queriam que ele fosse embora. É muito triste quando a gente sai sem ser notado. E é muito triste quando a igreja, ela não faz diferença no lugar que ela está plantada. Se você fizer uma pesquisa na cidade, se alguém conhece, faz diferença, você nem sei que existe. Para que existe? Somos sal da terra e luz do mundo. Seja receptivo de coração e demonstre isso de maneira prática. Jesus tocou no leproso. A Bíblia diz que Jesus tocou, ele abraçou, ele colocou no colo, ele abençoou as crianças. Diz que Jesus conversou com a samaritana, entrou no mais íntimo da história dela. Jesus comeu com pecadores, entrou na história do Zaqueu, do Mateus. Isso aí é ser receptivo. Diz que ele se hospedou na casa de coletores de impostos, de publicanos. Escandalizou muita gente, porque Jesus, ele não segregava os diferentes. Tinha espaço para grego, para elamitas, para pardos, para judeus,
para não-judeus no coração do Senhor Jesus. Para ele, as pessoas eram muito mais importantes do que a lei e do que os rituais da lei. Uma mulher é pega em adultério, flagrante adultério. A lei permitia que ela fosse apedrejada. Mas a Bíblia diz que Jesus amou aquela mulher, acolheu. É quando as pessoas são mais importantes do que o ritual que a gente vai fazer. Talvez você chegando aqui, você tenha uma tarefa, mas alguém no meio do caminho, eu estou precisando falar algo com você, talvez você vai ter que parar e ouvir. Eu quero concluir. Do nosso treinamento de recepção aqui na igreja, nós temos um ministério que ele é para dar um plus na igreja, para ajudar. Cadê o presbítero Leonardo? Tá ali na... Vem cá, Leonardo, por favor. Leonardo assumiu a coordenação esse ano do Ministério de Recepção da igreja. E ele está montando uma equipe de gente que quer auxiliar metodicamente toda semana aqui as pessoas. É um lugar de treinamento, né, Leonardo? Para receber bem as pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam bem recebidas nesta casa. E que elas tenham todo o conforto de ouvir a palavra, de adorar o Senhor e de querer permanecer aqui, se edificar, trazer a família, trazer os parentes, construir pontes. Então o presbítero Leonardo é responsável hoje por isso. Se você quer ser treinado para ser também esse instrumento, nós devemos fazer naturalmente na igreja. Mas se vir, você pode procurar ele depois do culto hoje, ou um outro dia, tá bom? Tem vagas para quem quer servir o Senhor. Obrigado, Leonardo. Deus te abençoe. A Tamires está lá, que é auxiliar dele. Deus te abençoe, Tamires. Dentro do nosso treinamento, nós falamos sobre 10 ações práticas para acolher bem nossos visitantes e convidados. E isso reflete o que é uma igreja saudável no acolhimento. Eu vou ser rápido aqui. Primeiro, fale com os visitantes e convidados. Você chegou para o culto? Viu alguém que é diferente? Se apresente. Você entendeu? Se apresente. Cumprimente. Segundo, sorria para as pessoas. Tem gente que vem para o culto, parece que entrou chupando limão. Irmão, sorria para as pessoas. Você vai gastar menos energia para sorrir do que para franzir e fazer cara feia. Mencione o nome das pessoas. Procure conhecer as pessoas pelo nome. Não entre e saia sem ser notado também. Note as pessoas. Terceiro, o meu quarto, seja amigável, cooperador. Quer ter amigo? Seja você o amigo primeiro. Tem gente que quer ter um tanto de amigo que está esperando até hoje. Ninguém vai lá te procurar se você não for. Dê o primeiro passo. Quer ter muitos amigos? Seja amigo de muitas pessoas. Se aproxime. Quinto, seja cordial. Tenha uma palavra e uma atitude de encorajamento. Tem gente que joga os outros para baixo. Chega aqui para jogar as pessoas para cima. Para perto de Jesus, para animar as pessoas. Viu alguém chegando? O sujeito, ore por ele, encoraje ele. Satanás passou a semana inteira tentando matá-lo, fez de todos os esforços. Um milagre Deus traz. Não seja você jogar pá de cal. Receba. Leve ânimo a esse coração. Sexto, tenha interesse genuíno pelas pessoas, pelas suas histórias. É muito triste quando a gente quer conversar com as pessoas, elas não querem dar atenção para a gente. A gente sente que a gente está atrapalhando ela, que ela não é cordial, ela não tem interesse genuíno pelas pessoas, em querer ouvir.
Então, quando você vem no domingo para cultuar o Senhor, não vem para fazer aquele bate-volta de 1h30. Prepara sua casa, seu coração, para você vir para ter um tempo. Talvez vai ser a única oportunidade que você vai ter na semana para ter o contato com aquela pessoa. Faça disso algo brilhante. Por isso, adiante o seu domingo, as refeições do domingo, deixa elas lá já pronto para micro-ondas, para você não ficar preocupado com essas coisas, para você ter tempo para fazer desse dia um dia útil, para edificar o corpo. Seja generoso nos elogios e muito cauteloso nas críticas, talvez você nem precise delas. Seja generoso nos elogios. Mulheres, tem umas que não sabem combinar o vestido com o brinco e com a sandália. E daí, quem disse que tem que combinar tudo? Cuidado para você não rir conversando com outra e a outra perceber que você está rindo dela. O homem não está nem aí para isso. Se o cara vir mal passado, eu sei que as mulheres têm uma facilidade maior de olhar. Se perguntar para o marido qual que é a sandália que ela veio domingo passado, ele não lembra, ela lembra. Ela lembra da gravata que ele estava, da camisa que ele estava, do tênis que ele estava. Seja generoso nos elogios, muito cauteloso a criticar alguém. Tenha consideração com o sentimento das pessoas, sejam eles de alegria ou sejam eles de dor. Não é a sua dor. Talvez você não chorou por ninguém, nenhuma das famílias que morreram lá em Brumadinho. Está tão longe, né? Ninguém era seu parente. Mas pode ser também que você ficou sabendo que alguém perdeu um parente, mas o cara era um bandido. Mas essa pessoa o amava. Então, tenha consideração com o sentimento das pessoas. Você não sabe o que o outro está sentindo. Se alguém chorou, se alguém se emocionou, pode ser que o problema dela para você pareça pequeno, mas para ela aquilo desmorona, é o calcanhar de Aquiles dela. Ela está vivendo um problema com os filhos, com o marido, um problema do trabalho, aquilo desmorona a pessoa, ela precisa de cuidado. Considere a opinião das outras pessoas, você não tem que concordar com ela, mas você precisa aprender a ouvir e respeitar. E esteja pronto para ouvir as pessoas. É muito bom, tem gente que vem no domingo e ele precisa falar. Ele precisa falar. Sabe? Não sei se você conhece alguém que precisa falar. 5 minutos, 10 minutos. É bênção. Vamos repetir o versículo que nós lemos, Romanos 15, 7, para a gente orar. Vamos lá? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Receber pessoas bem é tão espiritual como cantar cânticos ao Senhor, como orar ao Senhor. Muitos, sem saber, a Bíblia diz que acolheram anjos. Talvez os seus melhores amigos vão chegar nos próximos dias nesta igreja. Receba-os bem, como Cristo te recebeu e te recebe. Amém? Não precisa do pastor ficar falando. Mova-se no nome de Jesus. Nós vamos orar. O presbítero Samuel, nosso vice-presidente do conselho, vai estar orando neste momento. Depois nós vamos impetrar a bênção sobre a igreja. Deus vivo, santo, maravilhoso, nós te agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos permitiu ter na tua casa, no momento de louvor, de adoração, de ouvir a tua palavra que trouxe edificação aos nossos corações, às nossas vidas. Vamos sair deste lugar e queremos a tua paz, a tua segurança, a tua graça por toda esta semana, mas que sobretudo nós possamos representar o teu reino por onde passarmos, na condução, no trabalho, nos estudos, na família,
entre os nossos parentes, os nossos vizinhos, que percebam que nós temos Jesus nos nossos corações. Toma conta de cada família que chegou até aqui. Toma conta daqueles que também participaram do culto através da internet. E que o teu Santo Espírito, que a tua graça esteja nos corações de cada um. Que nós possamos de fato sair diferentes, mais amigos, mais ligados como membros que somos do corpo de Cristo. Para a tua glória, Senhor, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, em toda a comunhão, a consolação e a doce presença do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, o povo do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite para você, meu amado irmão. Eu acho mais fácil talvez você descer por aqui, por causa da chuva aí. Quem tem seu veículo que puder abençoar, de repente com uma carona, alguém, tá bom? A gente pode se ajudar e todo mundo chega bem. Deus te abençoe, boa semana, boa noite.